Exploração de petróleo. Quais são os conceitos da física que estão envolvidos nisso daí? Primeiro de tudo, que você tem que entender é que existe a exploração de petróleo do tipo onshore, que é feita no continente, na terra, e a offshore, que é feita no mar. Vamos focar aqui na exploração do tipo offshore, beleza? Que é feita no mar, que é feita lá nas plataformas de extração de petróleo. Primeiro de tudo, nós temos que descobrir o petróleo. Hoje em dia é utilizada uma técnica que usa conceitos da física chamado de sísmica de reflexão. Então os caras fazem os estudos e pensam, poxa, nessa região aqui talvez tenha petróleo lá no fundo do mar. Então o que eles fazem? Eles pegam um navio sonda, mandam esse navio para aquele local e embaixo desse navio eles têm um equipamento de ultrassom. Exatamente, é o mesmo ultrassom que faz lá no teu abdômen ou que a grávida faz para ver o bebê. É o mesmo equipamento, só que obviamente aqui no navio ele é muito mais potente. E aí o que acontece nessa sísmica de reflexão? Eles vão jogar uma onda através desse equipamento de ultrassom, essa onda vai entrar lá no mar, vai bater nas rochas do fundo e vai voltar para o navio. É mais ou menos uma ideia de radar que os morcegos utilizam. Então você joga uma coisa, joga o som ali, ele vai bater no leito do oceano lá nas rochas e vai voltar para o navio. Qual que é o objetivo disso? Se eles jogam esse som em várias posições diferentes ali naquela região do mar, eles conseguem construir uma imagem tridimensional do leito do oceano. E através de diferenças de densidade e, consequentemente, da velocidade desse som, eles conseguem determinar se ali tem uma região com petróleo ou não. Eu trouxe aqui para você uma imagem, olha só, de uma construção que foi feita com essa sísmica de reflexão do leito oceânico. Então você vê na parte de cima ali o resultado que foi feito jogando as ondas. Na parte de baixo, o computador montou o formato do leito oceânico. Então eles podem utilizar essa sísmica de reflexão para determinar o leito oceânico, mas também para determinar o que tem embaixo, que por exemplo vai ser o petróleo. Como é que eles vão determinar isso? Através da diferença de velocidade que esse som foi e voltou. Então é simplesmente uma reflexão, por isso que chama de sísmica de reflexão. Se você curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui, só para lembrar disso. E aqui no primeiro comentário fixado tem um curso de física. Física para quem detesta a física. Já tem mais de 15 mil alunos em 62 países. Eu que dou esse curso e vai ser muito bom você ser meu aluno. Mais barato que uma pizza. Dá uma olhada ali. Se você não puder participar do curso, curta o vídeo que você já me ajuda aí de graça. Então, essa sísmica de reflexão está baseada numa coisa que nós chamamos de lei de Snell, que é o seguinte: qualquer tipo de onda, pode ser a luz ou pode ser o som, os dois são ondas. Quando você joga numa superfície, ele sempre vai ter um processo de reflexão. Também tem um processo de refração, que é quando a onda entra no material, mas parte dela vai entrar no material e parte vai ser refletida. Então, essa sísmica de reflexão é baseada no conceito físico da lei de Snell, que você viu lá na escola. Então, esse é o primeiro conceito físico que a gente viu da exploração do petróleo. Então, como é que funciona lá para a gente perfurar e encontrar o petróleo? Então, beleza, a gente já determinou onde ele está, certo? O que a gente vai fazer então? Você instala lá o navio, vai começar a instalar a plataforma lá de petróleo. E o que você faz? Você manda um cabo guia, esse cabo vai com equipamento lá no leito oceânico e vai começar a fazer a primeira perfuração, certo? Faz a primeira perfuração para depois vai vir a broca. Então aqui no leito oceânico você coloca essa broca e ela começa a fazer lá a rotação e vai penetrando ali no leito oceânico até chegar lá na região onde você determinou que tem petróleo. Aí vai entrar um outro conceito da física, que é a questão de pressão nessas profundidades do oceano. Como a pressão é muito grande, se os caras começam a furar o poço ali de petróleo na rocha ou lá no leito oceânico, é bem provável que esse poço desmorone, né? Então o que eles fazem? Por dentro dessa broca, que a gente já vai ver adiante, vai entrar aqui um pouco de cimento e esse cimento vai ficar aqui nessa parte do poço. E ele vai ali secar e vai fazer com que esse poço não desmorone. Então pense, os caras têm que se preocupar muito com a pressão no fundo do leito oceânico. Por quê? Porque pode ser que o poço desmorone. Então eles têm que injetar um pouco de cimento junto com essa broca para que ele entre ali no poço e segure para que ele não desmorone. É uma ideia bem interessante, né?
Mas essa ideia de pressão, olha só, você sabe, no fundo do mar a pressão é muito grande, mas talvez você não tenha entendido ainda o porquê disso. Vamos pensar no nosso mundo aqui, que é mais fácil de pensar do que no fundo do mar, que a gente nunca foi. O mar é um fluido, assim como o ar atmosférico que nós temos aqui. Tudo isso aqui é um fluido, você está respirando fluido agora, só que você não está vendo. Então agora eu quero que você imagine que ao redor de você, você está conseguindo ver as bolinhas ali da atmosfera, o oxigênio, o nitrogênio. Então tem milhões, bilhões, trilhões dessas bolinhas ao teu redor agora. Então são elas que vão causar a pressão atmosférica em você. Pensa comigo, uma pessoa que está lá no alto de uma montanha, se você olhar da montanha até o topo da atmosfera, tem uma quantidade de ar, certo? Que está em cima da cabeça dessa pessoa. Agora imagina que essa mesma pessoa viaja para a praia. Na praia ela está numa profundidade nesse fluido maior e agora o tanto de ar que tem em cima da cabeça dela é bem maior. Ou seja, a pressão em cima dela, porque tem mais bolinhas, é muito maior. Por isso que quando você está numa região muito alta, os jogadores brasileiros que vão jogar na Bolívia, por exemplo, em La Paz, eles sentem esse problema da pressão. Por quê? Lá a pressão atmosférica é muito menor, porque como eles estão no alto de uma montanha, tem pouca bolinha de oxigênio ou da atmosfera em cima deles, fazendo pressão. Quando você está na praia, você tem uma quantidade de bolinhas ali da atmosfera maior em cima da tua cabeça. Isso faz uma pressão maior. Isso serve também para a ideia que a gente tem do leito oceânico. Quanto mais fundo você está, mais água você tem em cima da tua cabeça. Quanto mais fundo você está, mais água você tem, maior a pressão. Se você está numa profundidade menor, menos água você tem em cima da tua cabeça, então menos pressão você tem. Os engenheiros que estão fazendo essa exploração de petróleo, eles têm que calcular isso. Porque, por exemplo, você pega um poço que está a 3.000 metros de profundidade, 3 quilômetros. A pressão lá é gigantesca. Então, os equipamentos que funcionam aqui normalmente na superfície podem ser que não funcionem direito nessa profundidade. E aí vem uma lei da física que a gente calcula para você calcular pressão em fluidos. Como é que você faz? Você pega o valor da densidade do fluido, pega o valor da aceleração da gravidade, que é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, e pega a profundidade que você está e multiplica tudo isso. Você vai achar a pressão naquele ponto. Então, por exemplo, você quer saber a pressão a 3.000 metros de profundidade, então você vai pegar a densidade da água, vai multiplicar pela gravidade e vai multiplicar pela profundidade, que é 3.000 metros. Você vai achar a pressão lá naquele ponto, geralmente numa unidade da física que nós chamamos de Pascal. Então esse é o segundo conceito físico que a gente viu aqui nessa exploração de petróleo. Aqui eu quero mostrar para você alguns tipos de broca que são usadas na exploração de petróleo. É uma broca muito diferente daquela que você vê na furadeira que você fura a parede de casa, né? Veja que ela tem um formato totalmente diferente. E tem essa outra estranha aqui, ó, que são 3 partes que elas giram assim, ó, e vão rasgando a rocha, certo? Olha o movimento que eu estou fazendo de rasgar a rocha. Concorda que vai ter um atrito entre a rocha e essa broca? E a água que está ali no leito oceânico enquanto você está furando não é suficiente para diminuir esse atrito. Então, na verdade, os caras têm que colocar um material lá, um líquido, que diminua esse atrito. Mais o terceiro conceito da física, mais um que a gente vê aqui. Então, tem o atrito entre a broca e a rocha. Você precisa injetar também um líquido lá, que é um material viscoso que vai fazer com que diminua esse atrito do contato da rocha com a broca, com o objetivo de evitar que danifique a tua broca, certo? Mas de onde que vem esse conceito de atrito? Vamos lembrar lá da escola. É o seguinte, tudo que existe é feito de átomos, que daí constituem moléculas e etc. Ou seja, quando você olha uma coisa, por exemplo, a tua mão, ela parece ser meio lisa, mas se você pegar um microscópio e olhar muito fundo, ela não vai ser totalmente assim. Então o que acontece? Igual tá aí na tela, você tem uma certa rugosidade. Pense que cada bolinha dessa é uma molécula, certo? Então essas moléculas, elas não são todas lisinhas, elas se encaixam assim, ficam meio encavaladas.
Essa é a origem do atrito, é na verdade você tentando raspar uma coisa com a outra e elas não são bem lisinhas, então elas acabam tendo uma certa rugosidade. Esse é o atrito. Esse atrito aqui acontece, igual eu mostrei para você, nessa broca em contato com a rocha lá no leito oceânico. Quando você coloca um material viscoso ali, você acaba diminuindo esse atrito, esse contato, e aí ele consegue fazer a perfuração da rocha de uma forma melhor. E aí vem o último conceito da física, que é o seguinte, tá, beleza, descobrimos o petróleo, fizemos o poço, e agora, como é que a gente tira esse petróleo de lá? Muitos alunos confundem uma coisa, eles acham que quando você encontra petróleo, você encontra uma piscina de petróleo lá no fundo da terra. E não, não é assim. Esse petróleo, ele tá dentro da rocha, é como se fosse uma rocha meio porosa, sabe? Sabe aquela pedra que a tua mãe usa para tirar aquelas cascas do pé? Então, é mais ou menos aquela pedra meio porosa assim e o petróleo tá lá dentro. Então não tem um poço que você injeta alguma coisa e puxa ele. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pensa comigo o seguinte, imagina que um desses potinhos ali tem petróleo e ele tá cheio de areia, tá vendo ali? O risquinho corresponde à areia. Esse petróleo tá dentro da areia. Como é que a gente vai fazer para tirar esse petróleo de um lado e trazer para a superfície, que seria nessa analogia aqui, jogar no outro potinho? A gente pode fazer uma forma de injetar um gás. Então a gente liga uma outra mangueira lá nessa região onde tem o petróleo e joga gás. Pode ser gás natural mesmo, gás. Pode ser ar, pode ser água também. Quando você joga esse gás, você vai fazer com que o petróleo que está de um lado ali na areia vá para o outro lado no outro pote. E é aí que você faz a exploração do petróleo. Você não tira ele simplesmente puxando, você joga gás de um lado e ele é jogado para um outro lado e você consegue tirar ele lá na plataforma, colocar no navio e levar ele para fazer o refino e ele vai chegar até a tua casa. Ideias muito interessantes, né? Conceitos da física que você consegue aplicar na exploração do petróleo. Acesse aqui os cursos do teu professor Denis ou curta esse vídeo para me ajudar, beleza? Valeu e tchau!